O Ministério da Defesa entende que a Comissão Europeia veio clarificar o processo dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O Comissário Europeu da Concorrência, Joaquim Almunia, esclareceu que, embora ainda não formalmente notificada, a Comissão Europeia está a par dos planos do Governo quanto ao futuro dos estaleiros. É uma posição que surge depois de terem sido recebidos elementos da Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros e também o Presidente da Câmara de Viana do Castelo em Bruxelas. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. O autarca de Viana saiu da reunião dizendo que a tutela está consciente que está a conduzir uma operação clandestina e inconsciente. Como é que a Marisa Matias tem acompanhado estes novos desenvolvimentos? Bem, eu diria que esta visita dos trabalhadores, dos estaleiros de Viana do Castelo e do próprio autarca, do Presidente da Câmara de Viana do Castelo, vieram clarificar de facto muitas coisas relativamente à posição da Comissão Europeia e foi importante no sentido de permitir perceber melhor o que está aqui em causa. Eu não tinha ficado com a impressão de que a Comissão não estava a par dos planos do Governo. Está a par dos planos do Governo. Agora, o que é a questão central neste processo, e acho que é fundamental reforçá-lo, é que a Comissão Europeia disse, quer do gabinete do Comissário, quer por via do próprio Dr. Durão Barroso, quando conversou com os trabalhadores, disse várias vezes que a solução ou uma resolução do problema dos estaleiros de Viana do Castelo era exclusivamente da responsabilidade do Governo, ou seja, nenhuma das opções, seja de privatização, seja de subconcessão, surgiu como uma espécie de recomendação da Comissão Europeia que não tem esse papel, e isso ficou muito claro. Assim como ficou claro, continua em aberto, e a Comissão Europeia não tem nenhuma posição ainda tomada sobre se houve ou não ajudas estatais ilegais, chamemos-lhe assim, do Estado, dos 180 milhões de euros. E, portanto, o que significa que tudo isto está ainda em aberto. Agora, o que não está em aberto, e é uma das coisas que se conclui desta troca de argumentação entre as diferentes partes, o que não está em aberto é, de facto, a intenção do Governo relativamente aos estaleiros de Viana do Castelo. Porque nas declarações de Durão Barroso houve algo que foi muito interessante de ouvir, foi dizer que em outros casos semelhantes houve apresentação por parte dos diferentes governos de planos de reestruturação dos estaleiros nacionais e em outros casos semelhantes conseguiu-se chegar a uma solução que salvou os estaleiros dos diferentes países que estavam em causa. E neste caso a Comissão Europeia pediu também ao governo português que enviasse um plano de reestruturação. E isso não foi feito. Pediu também ao governo português que enviasse justificações que permitissem verificar que as ajudas que tinham sido dadas não eram ilegais, mas eram investimento público, num quadro legal de investimento público nos estaleiros. E o governo também não fez isto. Portanto, as duas questões que seriam fundamentais que o governo tivesse pegado para poder salvar os estaleiros, se quisesse salvar, foram as duas onde o governo foi totalmente omisso ao longo deste processo. Aliás, há justificação para as ajudas dos 180 milhões de euros, nomeadamente porque na altura, estamos a falar do período de 2006 a 2012, na altura os estaleiros estavam a desenvolver protótipos para a Marinha Portuguesa, mas o governo, quando foi solicitado que enviasse essa informação, não o fez. Quem o fez foram os trabalhadores, que com o apoio de juristas fizeram chegar essa informação à Comissão. Ela não estava incluída no processo quando reunimos com o gabinete do Comissário, mas o governo nada disso justificou, portanto não fez o mínimo esforço, não mexeu uma palha para que pudesse tentar sequer justificar. E este processo é claro pelo seguinte: o governo português, este governo, quando tomou posse, rejeitou o plano de reestruturação do Partido Socialista, do governo de José Sócrates, que estava em cima da mesa em 2011. Esse plano já em si era um plano de despedimento coletivo massivo, implicava a saída de cerca de 400 trabalhadores, e rejeitou dizendo que teria um melhor plano de reestruturação. Nunca apresentou nenhum plano a seguir, e o que envia à Comissão Europeia em outubro de 2012 é um plano de privatização, a intenção de privatizar. Portanto, é o próprio governo português que envia à Comissão Europeia material de informação sobre a privatização dos estaleiros e dando indicação que é preciso clarificar o que se passou com as ajudas estatais anteriores. E, portanto, é o próprio governo português que dá aso a que a Comissão inicie o inquérito de averiguação da ilegalidade ou não destas ajudas estatais. E a seguir, o que faz não é avançar para a privatização, mas para a subconcessão, porque o governo português sabe
que se houver uma interrupção da atividade económica, ou seja, com a subconcessão isso acontece, com a privatização não, porque continua a haver uma continuidade da atividade económica, que se esse processo ficar concluído antes das decisões da Comissão Europeia, o que vai acontecer é que o processo da Comissão Europeia fica parado, ou seja, nunca chegaremos sequer a saber se houve ilegalidade ou não nas ajudas estatais, e parece-me óbvio que o Governo não quer que se saiba e, portanto, está a conduzir o processo como quer, dando a informação que quer, para ter no final o resultado que quer. E isto só mostra uma coisa, que a atuação do Governo relativamente aos estaleiros, depois de conhecer em detalhe toda esta trajetória e a cronologia de todo o processo, é uma atuação deliberada e intencional. E, portanto, estamos a falar de um Governo que prefere destruir uma empresa nacional, que é estratégica em Portugal, e que prefere pagar 30 milhões de euros em indenizações para despedir mais de 600 trabalhadores, trocando isso por uma receita de 7 milhões de euros até 2031. Não faz sentido nenhum e fica provado, era isso que eu queria deixar claro, que a solução para os salários passa exclusivamente pelo governo português, e o governo, cada dia que passa, a cada declaração que faz, mostra que não tem nenhum interesse, pelo contrário, quer mesmo passar para privados e pôr em causa aqueles 600 trabalhadores e as suas famílias.